dar início ao trabalho, né? Então, a primeira questão, a gente tem o seguinte: escreva um algoritmo que armazene o valor 10 em uma variável A, né, e o valor 20 em uma variável B. A seguir, troque os seus conteúdos fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. Ao final, escreva os valores que ficaram armazenados nas variáveis. Então, aqui eu tenho o início da operação, e aí eu tenho o valor A recebendo 10, o valor B recebendo 20, e aí eu passo por um processo onde eu falo que o A vai receber B e o B vai receber A, né? Então, aqui eu peço para ele ler A e B, escrever A, escrever B, e eu tenho o fim do processo. Aqui nessa parte, ao mesmo tempo que A recebe B, B recebe A. Ou seja, A vai acabar recebendo 20, então B vai acabar recebendo 10. Bom, agora a primeira questão da linguagem C. Então, aqui eu tenho declarando uma variável tipo inteiro. A recebe 10, B recebe 20, C recebe 0. Aqui eu tenho a chamada, a entrada de informação. Aqui a pessoa vai dizer o valor de A e o valor de B. Logo, C vai receber A vai receber B e B vai receber C. Depois eu peço para mostrar e as variáveis vão ser trocadas. Então, aplicando, né, esse programa aqui. Bom, então aqui eu tenho A e B, respectivamente, 10 e 20. E agora, quando o valor é trocado, nessa parte, A passa a ser 20 e B passa a ser 10. Né? Agora a segunda questão. Bom, eu vou fazer. Segunda questão, eu tenho a imobiliária Imóveis vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. Bom, então eu tenho leia base e altura. E eu tenho a variável chamada área. Bom, então, como a área é base vezes a altura, então minha variável área ela vai receber base vezes altura. E aí eu peço para escrever a área, que vai me mostrar justamente o que a questão está pedindo. Agora a segunda questão. Eu tenho uma variável inteira chamada comp, uma variável inteira chamada large, uma variável inteira chamada área. Eu peço para a pessoa escrever qual o comprimento do terreno e ela vai ler na variável comp. Peço para ler a largura do terreno, ela vai armazenar na variável larg. E a área vai ser comp versus larg. Vai me dar a área, né? Então, aplicando esse programa, eu tenho comprimento, vamos botar 10. Largura, vamos botar 5. E aí eu tenho que a área do terreno é 50. Na questão 3, fala: faça um algoritmo para calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar todos os cavalos comprados para um aras. Então tenho aqui, terceira questão, leia a quantidade de cavalos e a variável ferraduras vai receber a quantidade de cavalos multiplicado, a fração de multiplicação, pelo número 4. E eu vou mandar escrever ferraduras que vai mostrar exatamente o que a questão pede. Agora vamos para a questão 3. Aqui eu tenho uma variável inteira chamada cave, uma variável chamada ferragem, e eu peço para a pessoa escrever quantos cavalos tem. Ela vai armazenar essa informação na variável cave, e ferragem vai receber cave vezes 4, e logo meu programa vai escrever a quantidade de ferraduras necessárias. Então, aplicando, vamos botar que eu tenho 10 cavalos. Ele vai me fornecer, são necessários 40, né? 40 ferraduras. Na quarta questão, a questão da padaria eu não vou ler, pois vai tomar muito tempo, já que a questão é muito extensa, né? Mas ele basicamente quer saber o valor total de venda dos pães e das broas e o quanto ele deve guardar na poupança, né? Então,
Peço para ler no pseudocódigo a variável pão e a variável broa. Pão recebe 0,5 reais e broa recebe 1,5 reais. O pão vai receber pão, né? Essa variável vai receber a variável que é 0,5 vezes a quantidade de venda desse produto no dia. E broa é a mesma coisa. Broa vezes a quantidade de venda desse produto no dia. Ou seja, no pão eu tenho 0,5 vezes a quantidade de venda do produto. E na broa eu tenho 1,5 vezes a quantidade de venda desse produto. E a variável venda vai ser pão mais broa, né? Ou seja, vai receber essa variável mais essa variável. E eu peço para escrever venda, que ele vai mostrar a quantidade, né, de venda total em dinheiro. E a poupança vai receber a venda sobre 10, que vai me dar 10% do valor da venda de todos os pães e broas do dia. Então, eu mando escrever. Você deve guardar na poupança, fecha aspas, né? Já que é só uma mensagem. Mais a variável poupança, que é justamente a venda sobre 10. É 10% da venda, né? Agora para a questão 4. Tem uma variável tipo inteiro, pães e broas. Uma variável tipo double, VT e VG. Printf, a pessoa vai me dizer quantos pães foram vendidos, vai armazenar na variável pães. A pessoa vai me dizer quantidade de broa foi vendida, vai armazenar na variável broa. VT recebe pães vezes 0,5 mais broas vezes 1,5. E VG recebe VT sobre 10. E aí eu peço meu programa mostrar o valor total arrecadado, que é VT, e o valor a ser guardado na poupança, que é VG. Então, aplicando, eu tenho que, vamos botar que foram vendidos 10 pães, quantidade de broas 15, e ele vai me dizer que o valor total arrecadado foi 27,5 e o valor a ser guardado na poupança é 2,75. Bom, passando aqui para a próxima questão, quinta questão. Escreva um algoritmo para ler a idade de uma pessoa e exibir quantos dias de vida ela possui. Considere sempre o ano completo e que o ano possui 365 dias. Bom, então tenho aqui no fluxograma o início, né, o terminal. Eu vou ler a idade que o programa vai me dar. E eu botei uma variável chamada ano-vida, que vai ser a idade vezes 365. Depois eu vou mandar escrever. Você já viveu pouco mais de, fecha aspas, mais a variável ano-vida, mais a mensagem diz, né? Ou seja, vai ficar, você já viveu pouco mais de, por exemplo, 900 dias, entende? E aí eu termino com o fim, né? Agora para a questão 5. Tem uma variável de tipo inteiro, né? Anos, variável de tipo inteiro, dias. A pessoa vai me fornecer quantos anos ela tem, vai armazenar essa informação na variável anos. Dias vai ser anos vezes 365. E o meu programa vai me retornar justamente o que a questão pede. Então, aplicando esse programa, vamos supor que eu tenha, vou botar a minha idade. Eu tenho 20 anos. Então, eu já vivi pouco mais de 7.300 dias. Ok? Certo. Sexta questão, ele pede: o motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um algoritmo para ler o preço da gasolina e o valor do pagamento e exibir quantos litros ele conseguiu colocar no tanque. Então tenho aqui o início. X vai ser o valor que a pessoa tem. A variável VG vai ser o valor do litro da gasolina. E a variável LG vai ser X sobre VG, ou seja, o valor que a pessoa tem sobre o valor da gasolina, né? Que vai me dar os litros de gasolina, né? Os litros de gasolina vai receber LG, que é essa função. E pagamento final vai receber X, né? Então, eu mando escrever o pagamento final, o valor da gasolina, o valor do litro da gasolina, né? E os litros de gasolina, né? Que são todas as coisas que a questão pede. E eu termino com o terminal, fim. Agora a questão C. 6, né, no caso. Eu tenho um float, variável de tipo float, né? Eu chamei de tanque, gasval e valor pago. A pessoa vai me fornecer o preço da gasolina
Vou ler e armazenar no GasVal. A pessoa vai me dizer quanto ela pagou, vai ser armazenado no valor pago. Tanto vai ser valor pago vezes GasVal. E eu peço para o programa retornar, você colocou no seu veículo, porcento F, vai chamar a variável tanque, né, de gasolina. Justamente que a versão pede. Então vamos supor que o preço da gasolina foi R$6. Eu paguei, sei lá, vamos supor 50. Então eu coloquei no meu tanque 8,3 litros de gasolina. Sétimo, o restaurante Quilo Bem cobra R$ 32 por cada quilo de refeição. Escreva um algoritmo que leia o peso do prato montado pelo cliente, em quilos, e imprima o valor a pagar. Assuma que a balança já desconte o peso do prato. Bom, então tenho aqui, né? Eu escrevi um pseudocódigo, mas eu utilizei algumas outras ferramentas para deixar mais claro, né? E eu fiz isso em algumas outras questões. Eu implementei as coisas como o float. Então eu botei float total pagar, né? A variável. E a variável peso. Eu peço para ler o peso e a variável total a pagar, vai receber 32 vezes o peso. Então escreva: o seu prato deu um valor total a pagar de mais a variável total pagar. Fim do algoritmo. Então questão 7 agora. Eu tenho aqui uma variável de tipo inteiro, duas no caso. KG tot. Printf, quantos quilos deu o seu prato? A pessoa vai permanecer e essa informação vai ser armazenada em KG. Tot vai ser KG vezes 32. Aqui em printf o valor do prato deu %d, que vai chamar essa variável tot. E vai me retornar justamente o que a questão está pedindo. Então, aplicando esse programa, eu tenho quantos quilos deu o seu prato? Vamos supor que eu tenho 2 quilos. Então, o valor do meu prato deu R$64. Oitava questão. Faça um algoritmo que permita entrar com o dia e o mês de uma data e informar quantos dias se passaram desde o início do ano. Esqueça a questão dos anos bissextos e considere sempre que um mês possui 30 dias. Bom, então vamos lá. Início. Então eu usei o prefixo variável para exemplificar melhor, né, para demonstrar melhor, né, no meu pseudocódigo. Então, variáveis do tipo inteiro vai ser dia, mês e dias passados. Então eu peço escreva, digite o dia. E aí a pessoa vai escrever a quantidade de dias e o meu programa vai ler, né, na variável, vai armazenar essa informação na variável dia. Escreva, digite o mês. A pessoa vai escrever e o meu programa com leia mês vai armazenar na variável mês essa informação. Dias passado, então, vai receber mês vezes 30 mais dia. Então, escreva já se passaram mais a variável dias passados mais dias, né? Para deixar mais bonitinho. E fim do algoritmo. E agora aqui a questão 8. Eu tenho três variáveis do tipo inteiro, mês, dias e dias passados. Vou digitar o dia, vai me armazenar na variável dias. Vou digitar o mês, vai me armazenar na variável mês. Dias passados vai receber mês vezes 30 menos 30 mais dias. E printf, já se passaram, %d, que vai chamar a variável dias passados, né? E que vai me retornar justamente o que a questão está me pedindo. Então, aplicando esse programa, vou botar dia 10 do mês 2. Então, já se passaram 40 dias, certo? Nona questão. Uma fábrica de camisetas produz os tamanhos pequenos, médio e grande, cada um sendo vendidas respectivamente por 10, 12 e 15 reais. Construa um algoritmo em que o usuário forneça a quantidade de camisetas pequenas, médias e grandes referentes a uma venda, e a máquina informe quanto será o valor arrecadado. Bom, então tenho aqui início da minha variável, né? Então usei os artimanhos da variável para deixar melhor exemplificado, né? Melhor demonstrado, melhor entendimento, enfim. Então eu botei as variáveis pack, med e gram como inteiro, tot pack, tot med, tot gram como real. E aí eu vou pedir para o cliente escrever
né? Digite a quantidade de camisetas pequenas. O cliente vai escrever, vai armazenar essa informação na variável pack. Escreva, digite a quantidade de camisetas médias. A pessoa vai escrever, vai armazenar essa informação na variável med. Escreva, digite a quantidade de camisetas grandes e essa informação vai ser armazenada na variável grande. Dando continuidade à mesma questão, eu tenho aqui tot pack, vai ser o total de pequenas no caso, né? Vai ser pack vezes 1000, ou vezes 10. Tot med vai ser med vezes 12. Tot gram vai ser gram vezes 12. Então, escreva camisetas pequenas. Total em reais vai ser a variável totpack. Camisetas médias, total em reais, vai mais a variável totmed. Eu mandei escrever também camisetas grandes, total em reais, a variável totgram. E fim do algoritmo. Então vamos à questão 9. Bom, a questão 9 eu tenho algumas variáveis de tipo inteiro. Eu chamei de tpack, tmed, tgra, tpack, tmed, tgra e ctot. Então a pessoa vai me digitar, vai me dizer a quantidade de camisas pequenas, vou armazenar essa informação em tpack. A quantidade de camisas médias, vou armazenar essa informação em tmed. A quantidade de camisas grandes, vou armazenar em tgra. Então o meu tpack vai ser qpack vezes 10. Tmed vai ser qmed vezes 12. E tgra vai ser qgra vezes 15. O meu ctot vai ser tpack, total de coisas pequenas, mais total de coisas médias, mais total de coisas grandes. Isso o valor de cada, né? E printf, o total a pagar, vai ser o %d, que vai chamar a variável ctot, que é justamente o que a questão está pedindo. Então, aplicando esse programa, eu tenho, vamos lá, quantidade de camisas pequenas, vou botar 10. Quantidade de camisas médias, vou botar 15. Quantidade de camisas grandes, vou botar 20. Então, o total a pagar deu R$580. Bom, para a questão 10 agora, construa um algoritmo para calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Cada ponto é um par ordenado, x e y. Bom, então eu tenho o início da minha operação. Leia A, B e PTO AB. Né? Eu tenho aqui A, coordenadas x1 e y1, B, coordenadas x2 e y2. E o meu ponto AB, PTO AB, vai ser raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. E eu peço para escrever a distância entre o ponto A e B é igual a... E eu chamo minha variável PTO AB, né? Que através dessa formulação vai me dar justamente o que a questão pede. E eu tenho o fim do algoritmo. Agora a questão 10. Eu tenho 4 variáveis do tipo inteiro. x1, x2, y1 e y2. Uma variável do tipo float, né, que é o ponto AB, PTO-AB. Então a pessoa vai me informar as coordenadas do primeiro ponto. E aqui eu concatenei, né? Para armazenar justamente em x1 e y1. E aqui também as coordenadas do segundo ponto que vai armazenar nas variáveis x2 e y2, respectivamente. Né? Então, ponto AB. Detalhe que para fazer essa questão teve um include diferente, que foi o math.h, que é justamente essa função que vai me trazer, essa biblioteca, né? Vai me trazer essas operações matemáticas mais amplas, mais operações aritméticas, né, para fazer. No caso aqui o sqrt, que é a raiz, né, que é a raiz quadrada, e o pol, que é a potencialização. Né? Então eu tenho sqrt, que significa raiz quadrada, que vai ser a raiz quadrada de pol x2, ou seja, x2 menos x1 elevado a 2, mais y2 menos y1 elevado a 2. Isso tudo vai ser a minha variável PTO-AB. E no final eu peço para mostrar a distância entre o ponto A e B é igual a ponto 2F. Ponto 2F quer dizer que as casas decimais que vão ficar à direita da vírgula, né, os números à direita da vírgula, só vai ser mostrado até 2 números depois da vírgula. O restante não vai ser mostrado. E eu vou chamar a variável PTO-AB. Então, que é justamente o que a questão pede. Né? Aplicando o programa,
Coordenadas do primeiro ponto, então 10 e 15, vamos supor. Segundo ponto eu tenho 12 e 16. Então, a distância entre o ponto A e B é igual a 2,24. Na questão 11, uma fábrica controla o tempo de trabalho sem acidentes pela quantidade de dias. Faça um algoritmo para converter este tempo em anos, meses e dias. Assuma que cada mês possua sempre 30 dias. Bom, então vamos lá. Início, né? Eu tenho leia quantidade de anos, QTD meses, QTD dias. QTD anos vai receber 365 sobre 30 sobre 12. QTD meses vai receber 365 sobre 30 menos a quantidade de anos vezes 12. E a quantidade de dias vai receber 365 porcentagem 30, né? Que é o que vai me dar a quantidade de dias, né? Através dessa formulação. E eu peço para escrever justamente o que a questão pede. QTD anos, que é a quantidade de anos. QTD meses, que é a quantidade em meses. E QTD dias, que é a quantidade em dias. Questão 11. Eu tenho variável tipo inteiro, chamei de dias. Variável tipo float, que é meses e anos. A pessoa vai me dizer a quantidade de dias e meu programa vai ler e aplicar a variável dias. Meses vai receber dias sobre 30 e anos vai receber meses sobre 12. Então, a quantidade de meses e a quantidade de anos é o que vai ser retornado no meu programa, que é justamente o que a questão pede. Então, aplicando esse programa, a quantidade de dias, vamos supor que 200. Então, a quantidade de meses, 6 meses, a quantidade de anos, 0,5. Passando para a próxima questão, questão 12. Faça um algoritmo para ler o salário de um funcionário e aumentá-lo em 15%. Após o aumento, desconte 8% de impostos. Imprima o salário inicial, o salário com aumento e o salário final. Então vamos lá. Leia salário inicial. Salário aumento, né? Aqui ele vai me dar a informação do salário inicial. Salário aumento vai ser salário inicial mais 0,15 vezes o salário inicial. O salário final vai ser o salário aumento menos 0,8 vezes o salário aumento, né? Então eu vou pedir para escrever salário inicial, salário aumento e salário final, né? Todas essas operações vão me dar justamente o que a questão pede. Agora, questão 12. Bom, na questão 12, eu fiz também um include do math.h por precaução, mas não sei se realmente precisou, né? Mas eu quis incluir por precaução. E aqui eu botei dois defines, um de aumento, que vai ser o aumento, que é o 0, que vale a 0,08, e os impostos que valem 0,15. Então aqui eu tenho uma variável do tipo float, salário, salário aumento e salário líquido, são as três. Então a pessoa vai me retornar o salário dos funcionários, e eu vou armazenar essa informação na variável salário. Salário aumento vai receber salário mais o próprio salário vezes o aumento. E o salário líquido vai ser o salário aumento menos o próprio salário aumento vezes os impostos. E o meu programa vai me retornar justamente o que a questão pede, né? Então, aplicando esse programa, vamos supor que o salário do funcionário seja R$1.000. Então, com o aumento de R$8, o salário foi para 1.080. Com o desconto de 15 de impostos, o salário líquido ficou em 918. Passando agora para a questão 13. Lê um número inteiro, assuma até 3 dígitos, e imprimir a saída da seguinte forma: centena, dezena e unidade. Ok. Então, né, passando para a questão 13, eu tenho as variáveis número, centena, dezena e unidade, que são inteiros. Leia número. Se o meu número for maior que 999, então faça centena vai ser número sobre 100, dezena vai ser o número sobre 10 e a unidade vai ser o próprio número, né? Se eu pego o número 900, eu tenho 900 unidades. Se eu pego o número 900, eu divido por 10, eu tenho 90 dezenas, né? E se eu pego esse número e divido por 100, supondo que seja 900, eu tenho então 9 centenas. Então eu peço para escrever centena, dezena e unidade. Fim do algoritmo.
Bom, agora a questão 13, né? Eu tenho uma variável somente do tipo inteiro. Eu quis fazer essa questão de uma forma um pouco mais diferente. E aqui eu tenho, a pessoa vai me digitar um número, vou armazenar esse número na única variável n, e aí o sistema, o próprio programa, né, vai me retornar as informações que a questão pede, centena, dezena e unidade. Então, aplicando esse programa, vamos supor que eu quero saber do número 899. 899 tem 8 centenas, 89 dezenas e 899 unidades. Questão número 14. Calcule a área de uma pizza que possui um raio R. Defina π igual a 3,14 como constante. Já que é uma constante, não preciso criar uma variável para π, né? Já que é uma constante. Então, na questão 14 eu tenho leia o diâmetro da pizza, o raio vai receber diâmetro sobre 2, e a minha área da pizza vai ser o raio elevado a 2 vezes 3,14, que é o π, né? Esse aqui vai me dar a área da circunferência. Então, eu peço para escrever área. E fim da questão. Agora a questão 14. Eu tenho algumas variáveis do tipo float, que é o raio, o π, que não é uma variável em si, mas eu botei aqui mesmo assim, porque o π é uma constante, já que vale 3,14 para todas as ocasiões. E também a variável área. Então, printf, raio, a pessoa vai me retornar o raio da circunferência, né, pizza no caso. E eu vou armazenar essa informação na variável raio. A área vai ser π vezes raio, que é π raio ao quadrado, no caso, né? E aí, printf vai me retornar a seguinte informação. Área igual a o centro ponto 2f. Por que o ponto 2f? Porque justamente vai me retornar um valor real de até 2 números depois da vírgula. Por exemplo, se eu tiver um 3,144, no porcentagem 2.2f vai me retornar somente 3,14. Então, essa é a função, né? Que vai me retornar justamente a variável área. Então, aplicando esse programa, né, vamos supor que o raio seja 15. Logo, a área vai ser 706,50. Questão número 15. Escreva um algoritmo para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos em brancos, nulos e válidos. Calcular e escrever o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores. Então, aqui eu tenho, leia total eleitores, V branco, que é o valor em branco, V válido, V nulo, percentual PERC brancos, PERC nulos, PERC válidos, que são todos números reais, né? Então, eu dou início, né, e escreva, digite o número total de eleitores. E aí eu vou armazenar a informação no total eleitores, a variável total eleitores. Seguindo, escreva, digite o número de votos em branco. A pessoa vai escrever, eu vou armazenar essa informação no V brancos. Escreva, digite o número de votos nulos. A pessoa vai escrever, eu vou armazenar essa informação em V nulos. Escreva, digite o número de votos válidos. A pessoa vai escrever e eu vou vou armazenar essa informação em uma variável V válidos. O meu por branco vai ser 100, né, o percentual, né, de votos branco vai ser 100 vezes V válido sobre total de eleitores. Vai me dar a porcentagem de votos brancos, né? Voto nulo vai ser dando continuidade, só corrigindo, né, que ao vivo mesmo, que a porcentagem de votos brancos essa variável vai receber 100 vezes votos brancos, né, totais sobre o número de eleitores, vai me dar a porcentagem de votos brancos. Porcentagem nulo vai me dar 100, vai receber 100 vezes a quantidade de votos nulos sobre o total de eleitores. Seguindo na mesma concepção, porcentagem de votos válidos vai ser 100 vezes votos válidos, total de votos válidos, sobre o total de eleitores. E aí eu vou pedir para o meu programa escrever o percentual de votos brancos, percentual de votos nulos, percentual de votos válidos. E fim do algoritmo.
Agora a questão 15. Eu tenho algumas variáveis de tipo inteiro, que é o que eu chamei de TOT, brancos, nulos, válidos. E algumas variáveis de tipo float, que é TB, TN e TV. Então, a pessoa vai me retornar o número de eleitores do município, vou armazenar em TOT. O número de votos em brancos, eu vou armazenar em brancos. O número de votos nulos, eu vou armazenar em nulos. O número de votos válidos, eu vou armazenar em válidos. TB vai receber brancos vezes 100 sobre TOT. TN vai receber nulos vezes 100 sobre TOT. E TV vai receber válidos vezes 100 sobre TOT. E aí, o programa vai me retornar todas as informações. Percentual de brancos, percentual de nulos e percentual para válidos, né? Votos válidos. Então, aplicando esse programa, vamos supor que eu tenho um total de 100 eleitores no município. O número de votos em branco foi 10, nulos foi 20 e válidos foram 70. Por exemplo. E aí o programa vai me retornar o percentual em branco que é 10, o percentual de nulo que é 20 e o percentual de válidos que é 70. Bom, dando continuidade, agora a questão 17, que diz: alguns países medem temperaturas em graus Celsius e outros em graus Fahrenheit. Faça um algoritmo para ler a temperatura em Celsius e imprimi-la em Fahrenheit. Pesquise como fazer esse tipo de conversão. Bom, pesquisei e eu vi que, né, dando continuidade aqui, eu vou ler a variável C e a variável F. Vou escrever C, né? A pessoa vai digitar a quantidade em graus Celsius e eu vou armazenar essa informação na variável C. Já a variável F vai ser 9 vezes C mais 160 sobre 5, que vai me dar justamente esse grau de Celsius em Fahrenheit. Vou fazer essa conversão, né? E eu no final vou pedir para o meu programa escrever C e escrever F. Fim do algoritmo. E agora a questão 17, né? Eu incluí o math.h também, por precaução. E eu tenho duas variáveis, uma do tipo float e uma inteira. O float é ATF e o inteiro é ATC. Printf. A pessoa vai me retornar a temperatura em graus Celsius. E essa informação vai ser armazenada em TC. TF vai ser igual, vai receber, né, 9 vezes TC mais 160 sobre 5, que é justamente o cálculo que se faz para retornar, para fazer essa conversão de Celsius em Fahrenheit. E a temperatura em Fahrenheit vai ser mostrada a seguir, chamando a variável TF, que é justamente o que a questão pede. Né? Então, aplicando esse programa, eu tenho a temperatura em graus Celsius, vamos botar 10, e ela vai me retornar que a temperatura em graus Celsius ou em graus Fahrenheit é 50. Questão 18. A empresa Hipotéticos paga R$10 por hora trabalhada e R$15 por hora extra. Faça um algoritmo para calcular e imprimir o salário bruto e o salário líquido de um determinado funcionário. Considere que o salário líquido é igual ao salário bruto, descontando-se 10% de impostos. Bom, então para começar, do início, né, eu determino minhas variáveis, que vão ser hora normal, hora extra, V hora normal, V hora extra, S bruto e S líquido. Eu vou ler hora normal, eu vou ler hora extra, né? Essas são informações que a pessoa vai me fornecer. Já a V hora normal vai ser hora normal vezes R$10, né? V hora extra vai receber hora extra vezes 15. O S bruto vai ser V hora normal mais V hora extra. E o S líquido vai receber S bruto vezes 0,9. E eu vou pedir para o meu programa escrever S bruto e escrever S líquido. E eu tenho o fim do algoritmo. Bom, e essas foram todas as questões que eu consegui fazer dentro desse pouco tempo que eu tive, né, já que de última hora acabei tendo que fazer tudo sozinho, já que eu não tinha nenhuma equipe, não mais, né? E é isso. Espero que dê certo de alguma forma. E agora na questão 18. Bom, eu tenho aqui na 18 algumas variáveis, tipo float. Hora normal, hora extra, valor hora normal, valor hora extra, salário bruto e salário líquido. A pessoa vai me retornar, né, vai me dizer qual o tempo de trabalho em horas, a quantidade que vai ser armazenada,
na variável hora normal. A quantidade de horas extras é a informação que tem que ser em horas, que vai me armazenar essa informação na variável hora extra. O valor da hora normal vai receber hora normal vezes 10. O valor da hora extra vai receber hora extra vezes 15. O salário bruto vai receber o valor da hora normal mais o valor da hora extra. O salário líquido vai receber o salário bruto vezes 0,9, né? E esses dois printfs vão me retornar justamente o que a questão me pede. Então, dando uma aplicada nesse programa, vamos lá. Digite o tempo de trabalho em horas, vamos supor que é 8 horas, né? Carga horária normal. Digite a quantidade de tempo em hora extra, vamos supor que é 12 horas extra. Então, o salário bruto é igual a 110, o salário líquido é igual a 99. Na 32, as variáveis eram salário, fatura 1, fatura 2, multa, multa 2, total e real. Acho que ele era para ter uma multa 1 e eu esqueci. Eu pedi para ele digitar o salário, assim, o comando de ler. Da fatura 1 e fatura 2 a mesma coisa. Aí eu coloquei aqui fatura 1 vezes 2 sobre 100, que seria 2%. E seria maior que a multa. E a multa seria maior que a fatura 1, a mesma coisa para a fatura 2. Eu coloquei aqui fatura 1 menos fatura 2 menos salário é maior ou igual ao total. Aí o resto do salário seria a variável total. A 31 eu não entendi direito, eu tive que pesquisar na internet, mas basicamente ela é isso. As variáveis são ano, dia, nascimento, mês, data. Então, todas as medidas de data possível. Aí eu colocava ano atual, ano de nascimento. Aí no final foi isso aqui. Essa foi uma das únicas que eu não entendi direito como é que faz. Aqui as variáveis da questão 30 são salário mínimo, salário do funcionário, total e real. Eu pedi para ele informar o salário mínimo, aí ele leria o salário mínimo. Eu pedi para ele informar o salário do funcionário, aí ele leu. Aí eu botei que o salário do funcionário sobre o salário mínimo seria maior ou igual ao total. E eu pedi para ele escrever isso. Quantidade de salário mínimo seria a variável total. Bom, essas são as variáveis do trapézio. Eu pedi para ele escrever a base 1, a base 2 e a altura. Aí eu fiz que base 1 mais base 2 vezes a altura sobre 2 daria maior que a área. Aí eu pedi para escrever que a área do trapézio seria igual à área. A 27 minhas variáveis foram área, base 1, base 2, altura. Aí eu pedi para ele escrever base 1 de... A 29 é basicamente a mesma coisa que a 28, só muda o losango. E a única coisa que muda é isso. Na 28, eu coloquei as variáveis área, lado 1, lado 2. Eu pedi para ele informar o lado 1, e ele leria o lado 1, formar o lado 2. Aí eu coloquei que lado 1 vezes lado 2 é maior que a área. E eu pedi para ele escrever que a área do quadrado seria igual ao algoritmo área, ou a variável área. Na 24, as variáveis foram nota 1, nota 2, piso 1, piso 2 e nota final. No primeiro comando, eu pedi para ele digitar a primeira nota, ele leria a nota, a segunda nota, para ele ler a nota 2, e eu pedi para ele digitar os dois pesos, assim lendo os dois pesos. E aqui eu coloquei que nota 1 vezes peso 1 mais nota 2 vezes peso 2 seria sobre peso 1 mais peso 2 daria maior do que a nota final. Na 23, minhas variáveis são P1, P2, que seria peso 1 e peso 2, o peso e o real no final. De início, eu pedi para ele digitar o peso, e assim a máquina ia ler o peso. Aí na parte do cálculo eu fiz 15 sobre 100, que seria 15%, vezes o peso seria maior que P1. Aí o peso mais P1 seria maior que P1. 20 sobre 100, que seria 20%, vezes o peso seria maior que P2. E o peso mais P2 seria maior que P2. Aí no final eu coloquei que se ela engordar ou se ele engordar, o peso é igual a P1. E se engordar 20%, seu peso é igual a P2.
Na 25 as variáveis são salário fixo, comissão, vendas e inteiro. No de começo eu pedi para ele digitar o salário com a variável salário fixo. Aí depois eu pedi para ele ler o salário. Aí eu pedi para ele escrever a comissão, que seria 4%, eu coloquei 4 sobre 100. E no fim eu coloquei o valor. Eu pedi para o valor da venda. E no final eu escrevi: seu salário final será salário fixo vezes X, comissão vezes 4 mais 100, 4 sobre 100 mais vendas, que seria o Y. Aí eu botei o fim do algoritmo. Na questão 23, eu usei as variáveis quantidade de água, quantidade de suco e inteiro. Eu pedi para ele escrever quantas partes de água seriam necessárias para 1 litro. Aí eu li a quantidade de água. Aí eu fiz a mesma coisa com o suco. E no final eu escrevi quantidade em litros é igual a quantidade de água vezes 8 mais quantidade de suco vezes 2. Nessa aqui eu fiz uma variável de 1 centavo até R$1, total centavos e total reais. Aí de início eu pedi para ele dar uma quantidade de moeda de 1 centavo. Aí a máquina ia ler o comando de 1 centavo. Aí depois eu pedi a de 5 centavos e ele leu a de 5 centavos. Só que agora ele fazia os 5 centavos vezes 5, que seria maior do que 5 centavos. Aí ele foi fazendo assim até chegar no de R$1. Aí depois eu fiz esse cálculo aqui, que seria, juntava todos esses, dividia por 100, e que daria maior que o total de centavos. Aí ficaria o total centavos mais R$1 era maior que o total de reais. Aí eu pedi para ele formular isso numa frase no final. Na 21, eu usei as variáveis quantidade F1, F2, F3 e o inteiro. Início. Eu pedi para ele digitar a quantidade de latas que ele ia pedir de 350 ml. E eu pedi para ler a quantidade F1. A quantidade de garrafas de 600 ml eu pedi para ser F2. E a de 2 litros eu pedi a F3. Aí eu pedi para escrever a quantidade de litros, seria que é a quantidade F1 vezes 0.350, F2 vezes 0.600 e F3 seria vezes 2, que seria de 2 litros. E para somar esses três resultados, que daria o que a questão está pedindo. Na questão 20, eu usei as variáveis total lã, total blusas e total. No primeiro, eu pedi a quantidade de blusas que serão produzidas e eu pedi para ler a variável das blusas. Na segunda, eu pedi a quantidade de lãs que seriam fabricadas por uma blusa. Eu pedi o total da lã e eu fiz que o total da lã dividido pelo total de blusas daria o total de novelos usados. Na questão 19, eu coloquei o valor do anel do pé esquerdo e do pé direito. Eu mandei um comando para escrever quantos frangos tem em sua granja. Eu pedi para ler a quantidade de frangos e fiz que o total 1 é igual ao anel do pé esquerdo vezes 2 mais o anel do pé direito. E coloquei que o total é igual ao total 1 vezes a quantidade de frango. E no final eu coloquei para escrever que o gasto total de frango é igual ao total. Na 32. Questão 19, questão da granja. Digito o valor de a quantidade de anéis que eu quero para a quantidade de frangos que eu tenho. E ele vai fazer a divisão dos dois e vai me dar o valor que eu vou gastar em cada anel. Questão 20, questão das lãs. Você digita um valor de lã, um valor de camisa e ele vai fazer a divisão entre as duas para dar o valor no final. Questão 22, questão das moedas. Ele digita um valor para cada uma das moedas. E no final ele vai fazer a soma de todas elas. Questão 23, para pegar as partes de água e as partes de suco e transformar em refresco.
Você coloca um valor e ele já faz automaticamente o cálculo. Programa para questão 24, se eu não me engano, para calcular a nota. Você digita um valor para a primeira nota, um valor para a segunda e ele vai dar o resultado. No meu caso aqui tá quebrado, mas vou dar uma ajeitada depois. Questão 25, questão que calcula o salário baseado na comissão e venda. Você digita um valor para cada. E no fim ele vai dar o valor. Questão 26, questão que pede pra gente transformar o peso em quilo da pessoa em grama. Você digita o peso e ele vai mostrar o peso em grama. Que eu fiz só multiplicando por 1000. Questão 27, questão que pede para calcular a área da base e a altura do trapézio. A gente digita um valor para a base 1, um valor para a base 2, um valor para a altura. E ele vai fazer base 1 mais base 2 vezes a altura, tudo isso dividido por 2, que vai dar o resultado. Questão 28, que pede para calcular os valores do lado de um quadrado. Quando a gente digita um valor aqui para cada um dos lados, ele vai fazer lado 1 vezes lado 2 e vai dar o resultado. Questão 29, questão que pede para calcular a diagonal do losango. A gente coloca um valor para diagonal maior, um valor para diagonal menor, e ele vai fazer diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, que vai dar 100. Questão 30, que pede a quantidade de salários. Você digita um valor imaginário de salário e digita um valor para o salário mínimo. Vai mostrar que ele ganha 5 salários mínimos. Questão 31, de data de nascimento. Eu boto o valor de quando nasceu, mais o valor atual. Ele vai dar o valor do comparado a de idade, ano, mês, dia e semana. Questão 32, que pede pra gente calcular o valor que sobrou do salário. Ou seja, quando a gente bota um número aqui, digita o valor da primeira e da segunda fatura, ele vai dar o valor que sobrou. Questão 33, onde ele pede o valor do salário, quantidade de horas e quantidade de horas extras. Questão 34, onde pede para fazer a conversão do dinheiro em reais entre três moedas diferentes. Quando a gente bota aqui, ele faz a conversão para as 3.